Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar geometria analítica. Pois bem, dando prosseguimento, nós agora vamos falar sobre as propriedades, as propriedades que incluem multiplicação de um elemento do espaço dos reais por um elemento do espaço vetorial euclidiano de duas dimensões, mas certamente nós podemos fazer uso para uma dimensão, espaço euclidiano de uma dimensão, espaço euclidiano de três dimensões. Então nós temos, fazendo uso das notas de aula, nós temos aqui multiplicação de escalar por um vetor. Então essas propriedades foram estudadas outrora em outras aulas, porém agora nós estamos refazendo, reconstruindo, reapresentando e fazendo novas demonstrações destas conhecidas propriedades, fazendo uso, usufruindo da representação analítica de um vetor em duas dimensões. Então aqui nós vamos considerar o vetor A como x, o vetor A1, x1, y1, e aqui o vetor A2, x2, y2, um escalar α1 e um escalar α2 aqui, pertencente aos reais, ambos pertencentes aos reais. Então vamos agora estudar as propriedades. A primeira propriedade associada é α1 multiplicado com α2, vetor A, considerar um vetor A, isso é igual a α1, como poderíamos escrever, α1 multiplicado por α2, e o resultado dessa multiplicação aplicada sobre o vetor A. E o vetor A aqui pode ser, de forma geral, escrito como xy. Um par ordenado em um espaço vetorial euclidiano de duas dimensões. Então nós temos apenas as coordenadas x e y. Muito bem, então agora nós vamos então escrever α1, α2, vetor A. Então isso é α1, α2, e aqui nós temos xy. Então α1, α2x e α2y. Muito bem. O α1 pode multiplicar, então α1, α2 e x, e α1, α2 e y, aqui. Muito bem, nós temos esse grande par ordenado. Então aqui, com base na propriedade de associatividade para a operação de multiplicação no espaço dos reais, é notório que nós podemos usufruir dessas propriedades relacionadas ao espaço dos reais e reescrever α1, α2, aqui sim, multiplicados dentro de um parênteses, multiplicado por x, e aqui similarmente α1, α2, multiplicado por y, isso ainda é um grande vetor, e esse α1, α2 pode ser convenientemente retirado, uma vez que é notório e evidente no âmbito do espaço dos reais que a multiplicação de dois números reais gera necessariamente um outro número que pertence ao espaço dos reais. Então aqui nós temos xy, de modo que nós demonstramos a propriedade α1, α2, A, e isso é igual a α1, α2, vetor A, aqui representado pelo par ordenado xy. Então eis aqui a
ou eila aí sobre o quadro, expressa sobre o quadro a primeira propriedade. Neste momento, vamos então analisar a propriedade número 2. Alfa 1 mais alfa 2, somados entre parênteses e aplicados sobre o vetor A. Isso é igual a alfa 1 vetor A mais alfa 2 vetor A. Vamos então tentar demonstrar esta propriedade. Começando, alfa 1 mais alfa 2 multiplicado pelo vetor A. Então isso é alfa 1 mais alfa 2. O vetor A em sua representação analítica, aqui xy, nós temos então alfa 1 mais alfa 2 multiplica com x e alfa 1 mais alfa 2 entre parênteses multiplica com y. Muito bem. Aqui nós temos alfa 1x mais alfa 2x, alfa 1y mais alfa 2y. Muito bem, continuando. Nós podemos então reescrever alfa 1x, alfa 1y, aqui um vetor, um par ordenado, mais alfa 2x e alfa 2y. Prosseguindo, o alfa 1 pode ser retirado, então nós temos alfa 1 xy, o alfa 2 do mesmo modo, o alfa 2 pode ser retirado do vetor, de modo que nós temos então alfa 1 mais alfa 2 multiplicado pelo vetor A é igual a alfa 1 multiplicado pelo vetor A mais alfa 2 multiplicado pelo vetor A. Demonstramos então aqui a propriedade número 2. Vamos tentar demonstrar agora a propriedade número 3. A propriedade número 3, aqui alfa multiplicado pelo vetor A mais o vetor A1 mais o vetor A2. Isso é igual a alfa A1 mais alfa A2. Muito bem, então aqui alfa A1 mais A2 é igual a alfa A1 é x1 y1 par ordenado, A2 é x2 y2 par ordenado. Continuando, o alfa aqui nós vamos manter o alfa em evidência e fazer x1 mais x2, somar os vetores, e então y1 mais y2. O alfa pode então multiplicar alfa x1 mais x2 e aqui alfa y1 mais y2. Muito bem. Nós podemos então escrever propriedade número 3, nós podemos escrever então alfa x1 mais alfa x2 e aqui alfa y1 mais alfa y2 par ordenado. Isso pode ser reescrito como alfa x1 alfa y1 mais alfa x2 alfa y2. Então isso alfa pode ser retirado do vetor x1 y1 e alfa pode ser retirado do vetor x2 y2, de modo que alfa
vetor A1 mais vetor A2 é igual a alfa A1 mais alfa A2. Então demonstramos a propriedade número 3. Vamos agora rapidamente demonstrar a propriedade número 4. Propriedade número 4. Número 1 multiplicado pelo vetor A, isso é igual ao vetor A. Vamos tentar demonstrar, então. Nós já fizemos isso em aulas anteriores, utilizando a representação analítica de um vetor. Vamos repetir. 1xy é igual a 1 multiplicado por x, 1 multiplicado por y. O número 1 é elemento neutro da operação de multiplicação no espaço dos reais, de modo que nós temos x, y. Então implica que 1 multiplicado pelo vetor A é igual ao vetor A. Então demonstramos as 4 propriedades associadas à operação de soma e em seguida demonstramos as 4 propriedades associadas à multiplicação de números pertencentes ao espaço dos reais, escalares reais, multiplicados por vetores aqui existentes, definidos no espaço vetorial euclidiano de 1, 2 e 3 dimensões, no caso particular de 2 dimensões. Vamos encerrar a aula neste ponto, aqui exatamente sobre este assunto, ressaltando que este curso de Geometria Analítica está disponível em uma playlist no canal intitulado Professor Damião Meira, Instituto Federal do Pará, Campus de Santarém, canal este hospedado e sediado na plataforma do YouTube. Ressaltando, destacando que no referido canal, outros cursos estão sendo ministrados, outros tópicos estão sendo ministrados, inclusive um tópico que faz permanentemente uso e usufrui das propriedades, dos conceitos, das definições estudadas no âmbito da geometria analítica, lá no outro curso denominado Cálculo Vetorial em Espaço Euclidiano de 3 dimensões. Nós fazemos certamente, repito, uso da geometria analítica, da álgebra linear, da análise real, do cálculo diferencial, do cálculo integral, e aqui nós estamos de maneira mais rigorosa e mais detalhada tratando sobre essa área, esse setor da matemática, por assim dizer, esse grande tópico da matemática denominado geometria analítica, fazendo uma análise efetivamente mais analítica e mais detalhada nesse contexto da geometria, como o próprio nome sugere, uma geometria analítica, algébrica, para além das suas representações ilustrativas em termos de figuras em 1 dimensão, 2 dimensões e 3 dimensões. Então, no nosso canal nós temos assuntos associados à matemática, estatística, física e as outras áreas do saber científico. Então todos estão convidados a assistir às atividades e participar das atividades disponibilizadas no nosso canal, intitulado Professor Damião Meira, Instituto Federal do Pará, Campus de Santarém. Agradecemos a atenção de todos.